Good evening. Buonasera. Muito boa tarde. Francis, buonasera. Boa tarde, como diz o Papa Francisco. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de agradecer o vosso convite a segunda vez em Braga e eu trago saudações de Praga para Braga e também do menino de Praga para o bom Jesus de Braga. The Catholic Church. A Igreja Católica encontra-se no limiar de uma grande reforma. E gostaria de expressar a minha convicção de que, se o processo de renovação sinodal enunciado pelo Papa Francisco puder ser continuado, pode ser de grande significado não só para a Igreja Católica e o cristianismo no seu todo, mas pode ser um impulso e uma inspiração para toda a família da humanidade. Todo o nosso planeta está a passar por um processo de profunda mudança. São mudanças geopolíticas, mas também sociais e culturais. São transformações a estes níveis. A nossa civilização caracteriza-se por uma interconexão global, tecnológica, informática e económica, por um lado, e, por outro lado, crescentes divisões e tensões. Estas tensões, muitas vezes no seio das sociedades individuais, Estados, nações, igrejas, gerações e até famílias, parecem estar a aprofundar-se. Estas tensões estão a aprofundar-se perigosamente. A crise prolongada da confiança na Igreja, que se agravou com escândalos de abusos de poder e de autoridade, mostrou a necessidade de uma transformação de todo o sistema de relações da Igreja, relações entre bispos, padres e leigos, homens e mulheres, mas também da relação da Igreja Católica com outras igrejas, religiões e outros sistemas sociais. A sinodalidade, a via comum, sine-odos, pressupõe um ecumenismo muito mais amplo e profundo. Já o Concílio Vaticano II iniciou a transição do catolicismo, portanto, o fechamento confessional para a catolicidade, ou seja, a universalidade e a comunidade do cristianismo. No entanto, a cooperação ecuménica só pode dar bons frutos se tiver em mente um objetivo ainda maior do que a unidade entre os cristãos. A Igreja entende-se a si mesma como um sacramento, isto é, como símbolo de instrumento de unidade e que toda a humanidade é chamada. Creio que o documento do Papa Francisco, Fratelli Tutti, fruto do diálogo entre católicos e muçulmanos, poderia ter para o século XXI uma força inspiradora semelhante à que teve a Declaração Universal dos Direitos do Homem no início do século XX. Numa conferência em Varsóvia, nos anos 1990, falei da divisão entre os católicos. Alguns temiam que o concílio significasse uma ameaça, até mesmo o fim do catolicismo. Outros queixaram-se que o concílio continuava a ser uma revolução inacabada. Eu respondi-lhes que o concílio significava as duas coisas, mas num sentido diferente daquele do que falavam os seus critérios de direitos. De facto, o concílio foi o princípio do fim do catolicismo, uma forma da Igreja dominada pelo medo dentro de fronteiras estreitas e rígidas. O concílio foi um passo em direção a um cristianismo global. Mas se acreditarmos que o concílio foi obra do Espírito Santo, atuando permanentemente na Igreja, então deve ter sido um acontecimento inacabado.
A obra do Espírito Santo ainda está em curso. Jesus diz que não sabemos de onde vem nem para onde vai o Espírito. Querer parar o sopro do Espírito é, nas palavras de Jesus, o pecado mais grave, um pecado contra o Espírito Santo. Jesus exortou os seus discípulos a aprenderem a ler os sinais dos tempos. Deste modo, confiou à sua igreja um papel profético. Os profetas bíblicos não eram preditores ou previsores do futuro, mas sim intérpretes do presente. O grego, a língua materna da cultura europeia e do Novo Testamento, utiliza duas palavras para distinguir dois entendimentos do tempo: Cronos e Kairos. O Cronos é o tempo linear dos nossos relógios e calendários. Kairos é o tempo da oportunidade, o tempo para alguma coisa. Há um tempo, Kairos, para rir e tempo para chorar. Um tempo para a guerra e tempo para a paz. Lê-se na Bíblia hebraica, no livro do Eclesiastes. A pergunta deve ser sempre feita: para que serve o tempo agora? O Concílio Vaticano II apresentou um certo diagnóstico do seu tempo, uma lista de sinais dos tempos aos quais a Igreja deveria responder. Depois de meio século de mudanças dramáticas no nosso mundo, há novos sinais dos tempos. Para uma reforma sinodal que começa numa nova situação histórica, é necessária uma nova metodologia para ler os sinais dos tempos. O que é que Deus exige de cada um de nós nestes tempos? Os cristãos sempre procuraram a resposta a esta questão na Bíblia, mas também na tradição, porque a Bíblia é o fruto e o testemunho da tradição, e a sua mensagem precisa de ser cada vez mais profundamente recontextualizada e reinterpretada em contextos culturais em mudança. Para muitos, a Bíblia viva foi e é o livro da natureza, o livro da criação contínua, creatio continua. A tarefa profética, que é a herança dos profetas bíblicos e a tarefa que Jesus confiou aos seus discípulos para toda a história, é encontrar a linguagem de Deus, a autorrevelação de Deus, também na própria história, nos acontecimentos contemporâneos, nas transformações da sociedade e da cultura. Em particular, os tempos de mudança, os tempos de crise e os tempos de transição de uma época para outra são o Kairos. Desafios que devemos compreender e oportunidades que não devemos perder. É necessário distinguir os sinais do tempo, do espírito do tempo, o Zeitgeist. O Zeitgeist é a linguagem do mundo. Permanece na superfície. Reflete as rápidas mudanças da moda nos estilos de vida. É uma expressão de conformidade com a opinião pública. É influenciado por ideologias e reações emocionais imediatas e estímulos externos. Os sinais dos tempos são a linguagem de Deus, que só pode ser escutada e compreendida através de uma abordagem contemplativa da realidade. A arte da abordagem contemplativa inclui a busca constante da liberdade interior, a capacidade de tapar os próprios preconceitos e estereótipos culturais, e a humildade de reconhecer os limites da própria perspectiva.
A teologia tem uma dívida para com os críticos da religião, tal como foi a Barr, Nietzsche, Marx e Freud, por ter reconhecido que muitas convicções religiosas são projeções dos nossos desejos e das nossas ansiedades e reflexos das nossas condições sociais ou tensões interiores. As nossas ideias religiosas são muitas vezes, são humanas naturalmente, muitas vezes demasiado humanas e por vezes até desumanas, destrutivas. Essas devem ser sempre sujeitas a uma hermenêutica da suspeita autocrítica. No diagnóstico dos tempos, a Igreja deve levar a sério as análises respeitosas dos sociólogos e de outras ciências sociais. No entanto, uma interpretação profética mais profunda dos nossos tempos pode ser contribuída pelo método que aprendemos nos encontros sinodais, isto é, infundir as nossas trocas de experiências com momentos de silêncio contemplativo, em que procuramos discernir o discurso de Deus escutando os outros. Recentemente, propus ao Papa Francisco que o próximo grande passo no processo de renovação sinodal deveria ser um sínodo ecuménico de teólogos. Os teólogos representantes de diferentes tradições cristãs deveriam aprender não só em congressos académicos, mas também em reuniões sinodais, a ouvir-se uns aos outros e assim a ouvir o que o Espírito está a dizer às igrejas hoje. Todas as reformas na Igreja para darem bons frutos exigem um aprofundamento da teologia e da espiritualidade. No limiar de uma reforma sinodal, a Igreja precisa que a teologia e a espiritualidade, na sua interconexão, contribuam para uma das tarefas mais importantes da era que se aproxima: aprofundar a arte do discernimento espiritual, a arte de ler os sinais dos tempos. Tudo o que vemos à nossa volta, tudo o que somos capazes de conhecer, é apenas um pequeno fragmento da realidade. Só podemos compreender o significado de um fragmento no contexto do seu todo. Mas o todo da realidade, ao qual damos o nome religioso de Deus, é um mistério para nós. Deus, no seu significado profundo, mantém-se um mistério. E se eu tivesse que sintetizar este trabalho, o trabalho já passado, eu não posso separar naturalmente a reflexão intelectual da experiência pastoral. Numa frase, se eu pudesse fazer, era esta: Deus é um mistério. Deus é um mistério inesgotável, infinitamente para além das nossas ideias, conceitos e teorias. Isso não significa que devamos parar de refletir sobre a fé. Pelo contrário, é um desafio a procurar Deus cada vez mais profundamente e de novo, e considerar todo o nosso conhecimento como incompleto. Devemos ter sempre presente as palavras de São Paulo, segundo as quais agora só vemos em partes, como num espelho e por enigmas. Mas Deus falou aos seus antepassados, fala-nos e falará às gerações futuras muitas vezes e de muitas maneiras diferentes. Não fala num só lugar, num só tempo e numa só cultura, mas em espírito e em verdade.
Sobre o Espírito, Jesus diz que não sabemos até que Ele venha e para onde vai, mas que, como ajudante, o Paracleitos, nos conduz gradualmente a toda a verdade. É passo a passo este processo. Muitas igrejas, mosteiros. O pleno conhecimento de Deus está reservado para o momento do ponto ômega da história. No meio da história estamos apenas a caminho, não no destino. E por isso devemos aceitar a multiplicidade e a pluralidade com paciência e gratidão. Considerar qualquer momento do caminho da história, qualquer estado do mundo, da Igreja, do conhecimento teológico e científico como final, definitivo e imutável, é sucumbir ao pecado do triunfalismo. O triunfalismo consiste na substituição orgulhosa e ingênua da Igreja terrena e da sua teologia pela Ecclesia Triumphans, a Igreja dos Santos no céu. A Igreja na terra é uma Ecclesia Militans, uma Igreja militante. Se não lutar contra as tentações do triunfalismo, torna-se uma instituição religiosa e militante, intolerante e arrogante. No diversificado mercado religioso de hoje, encontramos-nos numa situação semelhante à de São Paulo no Areópago. Entre os muitos altares de deuses bem conhecidos e ídolos bem conhecidos, temos de encontrar um altar e um Deus desconhecido. O Deus desconhecido não é desconhecido por ser remoto ou inacessível. Pelo contrário, é desconhecido precisamente porque está infinitivamente próximo. Nele vivemos, nos movemos e somos, como diz São Paulo. As coisas verdadeiramente desconhecidas são as mais próximas de nós, das quais nós próprios fazemos parte. Por isso, não temos a distância necessária para as descrever objetivamente como um objetivo que está diante de nós. Nenhum de nós viu o seu próprio rosto, apenas conhecemos a sua imagem no espelho. Paulo tentou aproximar-se do rosto do Deus desconhecido no espelho da história do Evangelho da Páscoa. Mas quando começou a falar da ressurreição, os seus ouvintes perderam o interesse, porque não era nada de novo, de desconhecido, e, portanto, de interesse para eles. Alguns deuses de mitos antigos também morriam e voltavam à vida. Há muitos anos perguntei-me como é que a mensagem central da fé cristã, o Evangelho da Ressurreição, poderia ser apresentada ao mundo de hoje. Como é que poderia ser entendida por pessoas que estão mais próximas da mensagem que Friedrich Nietzsche colocou na boca do seu louco Der tolle Mensch? Deus está morto. Deus está morto. E o que são as igrejas e os templos senão sepulturas vazias e túmulos de um Deus morto? Muitas igrejas, mosteiros e seminários estão a esvaziar-se na nossa parte do mundo, numa altura em que as igrejas estavam vazias e fechadas durante a pandemia.
do coronavírus, perguntei-me se isso não era uma imagem profética do próximo futuro. Como falar hoje em dia da ressurreição de Cristo para a distinguir das lendas de deuses e heróis mortos que regressam a este mundo? Segundo São Paulo, a ressurreição não é apenas a ressuscitação de um corpo morto, mas uma transformação total. Os evangelhos sublinham que Jesus ressuscitado se transfigura. Nem sequer os seus próximos e queridos o reconhecem à primeira vista. Ele vem e legitima-se com as suas feridas. Apercebi-me que a ressurreição é um processo que ainda está em curso. É a ressurrectio contínua. A mensagem que as mulheres ouviram na manhã de Páscoa, junto ao túmulo vazio, dirige-se também a nós, porque procurais o vivo entre os mortos. Ele ressuscitou, não está aqui. Ide para a Galileia, lá o vereis. Talvez não precisemos de chorar no cemitério de certas formas de cristianismo. Em vez disso, devemos perguntar-nos onde está a Galileia de hoje, onde podemos encontrá-lo. Muitas vezes, sob uma forma surpreendentemente alterada. O Jesus transformado não regressa ao passado, mas abre o caminho para um futuro escatológico. Ele vive na fé e no testemunho da sua Igreja, transformando as vidas, corpos, dos crentes no seu corpo e os seus corações no seu coração. Transforma o coração do mundo, o coração da matéria, no seu coração ferido, no qual habita toda a plenitude do divino. Recordemos a Teilhard de Chardin e também a encíclica do Papa Francisco Delixit Nos. Onde quer que ao longo da história Cristo entre na vida dos homens, na vida de indivíduos, na vida da sociedade, ou na história humana e, sempre de novo, na vida da sua Igreja, aí se realiza a ressurreição. As conversões dos indivíduos, as reformas e as conversões da Igreja são uma participação no mistério permanente da ressurreição. Mas a mensagem da ressurreição só faz sentido no contexto de toda a história da Páscoa, incluindo a mensagem da cruz, da descida ao inferno de Jesus. Jesus desce a um inferno duplo, um inferno que não é desconhecido para muitas pessoas no nosso tempo, o inferno da crueldade e da violência humana, e depois o inferno do abandono de Deus. Evidente no grito na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? J.B. Metz sublinhou que a mensagem da ressurreição a mensagem da ressurreição sem o grito no crucificado é uma lenda de um vencedor, não uma proclamação do Evangelho. A história da Igreja não é apenas a ressurrectio continua, mas também passio continua, sofrimento contínuo. O caminho da fé inclui a participação na ressurreição, mas também a participação na cruz
e na morte. As As noites escuras da vida humana individual e da história das igrejas e do mundo, as guerras e as crises de todo o género participam no mistério da cruz. Estou convencido de que só uma igreja que morre e ressuscita dos mortos é uma igreja verdadeiramente cristã. Que só uma fé que morre e ressuscita dos mortos nas vidas individuais e na história é uma fé verdadeiramente cristã. Que só uma teologia que morre e ressuscita dos mortos é uma teologia e uma espiritualidade verdadeiramente cristãs. A mensagem-chave de Jesus é a metanoia, a transformação, a transfiguração. Considero uma missão importante procurar o Jesus vivo, ressuscitado, radicalmente transformado e, por isso, muitas vezes desconhecido por nós. Também para além das paredes dos edifícios eclesiásticos, pelo menos os visíveis. Aí podemos reconhecê-lo como o apóstolo Tomé, pelas suas feridas. O Cristo vivo é o Cristo ferido. E Ele cura as nossas feridas e as feridas do nosso mundo pelo poder das suas feridas. Eu gosto daquilo da Satã, do São Martinho, com o diabo ter-se transformado, ter adotado a imagem de Cristo, mas ele São Martinho começou a procurar onde é que estavam as feridas, e não havia feridas. E, portanto, se não houver feridas, não é a igreja cristã. E Jesus vem também aqueles suscitados destas feridas. E a cura vem das nossas feridas, vem dele. Considero a Galileia de hoje é constituída pelos pobres, pelos famintos e pelos sedentos, não só no sentido social, mas também no sentido espiritual. Inclui aqueles cujas necessidades a Igreja não conseguiu satisfazer e que, por várias razões, não encontraram uma porta aberta para a casa da Igreja. Mas normalmente nem sequer andaram à procura. Mas também inclui um número crescente de pessoas que ficaram desiludidas ou mesmo magoadas com a Igreja e que a abandonaram. Rapidamente se tornou claro para mim que estas pessoas não podiam ser encaixadas nas fronteiras institucionais e mentais existentes da Igreja de hoje. Mas sim que essas fronteiras precisavam de ser abertas e a Igreja enriquecida pela experiência daqueles que não caminham conosco. Este é também o caminho sinodal. Procurar uma forma inclusiva de Igreja para todos, per tutti, como diz o Papa. Há aqueles que temem a perda da identidade da Igreja na tentativa de alargar fronteiras. Respondo que a identidade da Igreja não é constituída pelas fronteiras que nos separam dos outros, mas sim por aquilo que nos une aos outros, a eles. Esse processo de ressurreição contínua, essa presença crescente de Cristo na Igreja, mas também fora dela. Deus sempre maior. Christus sempre maior.
O que é especificamente cristão é precisamente a transcendência, uma autotranscendência, a autorrealização no dom de si. Aquilo a que São Paulo chama kenosis, ou, numa palavra mais familiar, amor. É o amor. É transcender-se a si próprio e dar-se aos outros. Toda a paisagem espiritual do nosso mundo mudou rapidamente nos últimos tempos. Não só as certezas religiosas tradicionais estão agora abaladas, mas também as certezas do mundo moderno, especialmente em resultado de acontecimentos inesperados para a pandemia do coronavírus e agora a violência na Ucrânia e na Palestina, que podem escalar para uma guerra nuclear. A Igreja encontra-se numa nova situação e, sob o pontificado do Papa Francisco, está à procura de novos caminhos e de uma nova forma para que a renovação sinodal seja profunda e não fique à superfície. Não deve centrar-se apenas em mudanças nas estruturas institucionais ou no código de leis da Igreja, ou dos códigos da Igreja, ou os manuais de moral da lei canónica. Essas mudanças pressupõem uma mudança de mentalidade, uma renovação e um aprofundamento no domínio da teologia e da espiritualidade. O Papa Francisco delineou as características da teologia do futuro no documento Ad Theologiam Promovendam. A teologia de amanhã tem de ultrapassar a separação fatal entre a teologia académica e a espiritualidade. O Papa Francisco entende a espiritualidade como uma prática viva da fé. A experiência das pessoas do nosso tempo com o mundo, incluindo a sensibilidade para com os pobres e os que sofrem, e para um grito da Terra, um planeta destruído pela irresponsabilidade humana, é o locus theologicus. Aqui encontramos o sinal dos tempos, como discurso de Deus para nós. Nos meus últimos livros escrevo sobre o facto de o cristianismo ter perdido o seu papel na nossa civilização durante a modernidade como a religião ou a religio, integrando as forças de toda a sociedade. Religio pode também religar em conjunto, mas tem outro significado também, que de legere, ler de novo. Aqui vejo um papel importante para a religião no futuro. E isto tem um papel sociopolítico, mas já no passado a palavra religio mais uma vez pode relectire, relegere, ler de novo, ler em mais profundidade e compreender de uma forma mais profunda, uma abordagem mais profunda e contemplativa da realidade, incluindo o sinal dos tempos. Deeper reading, deeper contemplative approach to reality. No meu livro, A Tarde do Cristianismo, exprimi a esperança de que nos encontramos num ponto crítico, no kairos, do desenvolvimento histórico e do cristianismo.
A crise do meio-dia da história do cristianismo, a escuridão do meio-dia. As pessoas estão muito rápidas, mas a noite escura coletiva que abala as velhas certezas, abala a possibilidade da forma como, da forma mais madura do cristianismo. Vejam o que é não compreender bem as nossas dimensões, ou tentarmos compreender as nossas próprias ideias, portanto, reler mais uma vez. E, portanto, é este sentido de exame, de reler a nossa própria mente, ler todos os dias, ou escutar aquilo que Deus está a mostrar-nos naquilo que põe à nossa frente. Como eu dizia, no meu livro A Tarde do Cristianismo, havia falado no meio-dia da história do cristianismo. Depois é como se ao meio-dia estivesse escuro, a noite escura coletiva, que realmente abala as velhas certezas, abre a possibilidade de uma forma mais madura, repito, uma forma mais madura de cristianismo. É preciso passar por estas crises, mesmo por esta noite escura na nossa vida e na nossa história. É também uma oportunidade para esse amadurecimento e algo que pode também suscitar uma série de questões. Em O Sonho da Nova Manhã, Cartas ao Papa, fiz do destinatário das minhas cartas o Papa que me apareceu em sonho. É evidente que eu não queria estar a incomodar o Padre Francisco ao mandar-lhe todas essas minhas ideias, mas também neste livro utilizo a psicologia profunda de Jung, especialmente a técnica da imaginação ativa. A figura do sonho torna-se, então, um parceiro silencioso da minha própria busca espiritual, das minhas perguntas, das minhas preocupações e das minhas esperanças. Não queria incomodar o Padre Francisco e ele não me dá resposta a estas cartas. Ou o Papa Rafael, que é aquele a quem me dirijo, não me dá resposta neste livro. Afinal, acredito que há perguntas que são tão boas que é uma pena estragá-las com respostas. A minha conversa ficcional permanece em aberto. E o livro é um convite ao leitor para entrar nela. Muito obrigado pela oportunidade para vos poder convidar a entrar no mundo das minhas perguntas, buscas e esperanças. Muito obrigado. Agradeço em nome de todos nós, Padre Alick, este extraordinário momento de podermos partilhar também os Thank you, Father Alick, for this extraordinary moment of sharing your dreams, and you allowed us to share your dreams. The time for culture, of the different cultures, the growing or the birth of or rebirth of a church, the expressions of the faith and of those who do not have faith. There were a lot of signs of time, so now it's the time of you and us open a dialogue with Father Alick. We have roving microphones in the room, so you just raise your hand and you'll be handed over the microphone, but please be brief. Now we'll stick to one or two questions, and then Father Alick is going to answer them. Estás a chegar.
I would like to ask Father Alik if you could. Eu gostava de perguntar ao Padre Alik se pode elaborar um pouco mais sobre a abordagem contemplativa da realidade. O que é que quer dizer com isso? No? It needs time. It needs time. Bom, é preciso tempo. O primeiro passo é colocar os nossos preconceitos e reações rápidas, emocionais, entre parênteses. Aquilo que é a grande palavra da lista é o populismo. E esse populismo dá respostas simples a questões muito complexas. E também usam estas primeiras reações emocionais, enfim, tempestivas. E, portanto, é preciso pôr estas reações entre parênteses, libertarmos-nos delas e ir um pouco mais ao fundo e contemplar. É a prática dos sínodos. O primeiro passo é que toda a gente tem, obviamente, a possibilidade e o direito de expressar as suas opiniões. É uma velha prática nas regras dos beneditinos. Há alguém que decide, o abbot, mas antes dessa decisão ele tem que escutar de todos os membros da sua comunidade, porque através dos mais jovens, muitas vezes Deus pode falar através desses jovens e, portanto, é preciso realmente compreender aquilo que eles pensam. E a idade é dizer francamente aquilo que pensa. Eu tive a ocasião de escutar o Padre Francisco num sínodo sobre a família e, portanto, agora tem que dizer aquilo que realmente pensam. E aquilo foi como uma bomba. A sério, aquilo que eu penso, aquilo que nós pensamos, não se esperava isso. Esperávamos que nos pedisse ou que nos informasse sobre o que esperava de nós. Portanto, a ideia de expressar a nossa própria opinião, mas depois há um momento de silêncio e a capacidade de ouvir aquilo que Deus me está a dizer através da boca de outros. Muitas coisas poderão ser desagradáveis ou podem ser surpreendentes, mas pode ser realmente Deus a expressar-se por outras pessoas. E é por isso que eu digo que é preciso colocar os nossos preconceitos entre parênteses, arrumados, por assim dizer, ou postos um bocado de lado e tentar contemplar, vermos através do coração. Porque o coração não é só o sítio das emoções, como muito bem dito na última encíclica do Papa Francisco, é o centro nevrálgico em todos nós, a sensibilidade. Digamos que é o sopro do Espírito. Portanto, esta é a abordagem contemplativa. Claro que é preciso também um tipo de abordagem mais racional, mas é importante conseguirmos falar com Deus com um coração aberto e uma mente aberta. Aqui embaixo. Se, entretanto, alguém ou uma outra pessoa tiver alguma pergunta, porventura podemos juntar. Aqui. Thank you for your presentation.
Muito obrigado pela sua apresentação. No passado domingo, o Padre Francisco pediu-nos para rezar por os pobres e depois foi lançada uma empresa global contra os pobres e a fome. Hoje, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia escalou mais um bocado. O senhor acha que este mundo podemos viver num mundo de paz e amor sem fome e sem pobreza? Bem, temos que ver aquilo que temos. Havia uma piada no tempo comunista que um judeu queria emigrar para a União Soviética, foi a um determinado gabinete e perguntaram, mas qual é o país para onde quer emigrar? O senhor tem um globo, aqui está o globo. Não tem a outra parte do globo. Portanto, temos que olhar para a outra parte do globo. Temos realmente esta Terra e este planeta com todos os problemas e nunca vai ser o paraíso na Terra. Mas devemos fazer tudo o que pudermos. E também há um livro fantástico sobre as crianças que estão a mandar uma mensagem a Deus. E há um rapazinho que escreveu: meu Deus, eu estou a fazer o que posso. Seu Francisco, portanto, nós temos que fazer aquilo que podemos, a menos que possamos fazer mais, mas temos que ter o nosso conhecimento, o nosso carisma para tornar este mundo mais amistoso. Embora ele nunca venha a ser o paraíso. Há sempre aqui uma espécie de ensombramento, aquilo que é o encarnácio continua, mas a questão da encarnação e também a ressurreição continua. Portanto, a nossa vida é sempre como esta situação, como a escuridão, mas ao mesmo tempo a luz na montanha. São as mesmas pessoas, os três apóstolos. Jesus levou-os para o Monte Tabor, da luz, e essas mesmas pessoas foram levadas para a escuridão. E, portanto, isto é a vida. É a nossa sociedade e é a vida da Igreja. Portanto, temos sempre esta dualidade entre a luz e entre a escuridão e a luz. Good evening. Thank you very much, Professor Thomas. Muito boa noite. Muito obrigado, Padre Alique, por esta palestra, pelos seus livros e por visitar Portugal. Deixe-me dizer que o senhor tem uma leitura muito simpática dos sinais dos tempos, porque o senhor lê com uma linguagem de Deus que nos desafia. Eu pergunto-me, como é que o senhor consegue afirmar isso, sobretudo numa Europa que ignora a própria ideia de Deus, com o ateísmo, enfim, todas as outras questões. Não acha que os sinais dos nossos tempos são justamente vozes contra Deus e não as vozes de Deus? I think that if an atheist tells me I'm an atheist, I think, okay,
Bem, podemos também olhar como é que Deus olha de uma forma que nós não acreditamos. Alguém pensa num Deus com uma imagem. Graças a Deus que ninguém acredita nesse Deus. Eu também não consigo, também não acredito. Bem, eu não sou nenhum materialista estúpido. Há qualquer coisa que está acima de nós. Qualquer coisiste, por assim dizer, que está acima de nós. Esta é uma religião muito comum em vários países. Portanto, nós apresentamos alguns problemas específicos ou muitas vezes é preciso, sei lá, mais polícias na estrada e tudo mais. E há muitos ateus que negam a sua própria imagem de Deus. Cada um de nós tem a sua imagem de Deus. O seu subconsciente, mesmo os ateus. Mas há imagens, há imagens de Deus que são realmente, que nos distraem muito. Os críticos da religião muitas vezes também ajudam a libertar-nos desses princípios mais primitivos, mais brutais, e pode não ter uma imagem. Mas há uma revelação, a riqueza desta revelação, mas a nossa capacidade algo limitada para a compreender na sua profundidade. Eu acho que não é assim tão catastrófico. Acho que nós podemos falar destes ateus também. E muitos deles consideram que isso é a crise da tradição da sua própria leitura ou visão daquilo que é Deus. E, portanto, o que é preciso é que nós falemos e apresentemos e digamos que Deus está em todas as coisas. E não é só a questão isso não só se aplica à realidade, mas à parte transcendental que vai para o mistério. E isto é, no fundo, um convite a aprofundarmos cada vez mais. O Papa Francisco diz isto muitas vezes. É preciso irmos mais e mais além. Acho que nós devemos falar com os ateus, porque eles não são todos iguais. E mesmo os crentes também não são todos iguais. Há muitos fanáticos fundamentalistas, não é? E muitas pessoas, há pessoas que não acreditam, temos toda a espécie de criaturas, de pessoas. Aqui embaixo também dizer que podem fazer a pergunta naturalmente em português, porque há tradução aqui para o Padre Thomas. Aqui deste lado e depois saltamos para aqui. Se calhar juntamos então duas perguntas. Hello, good evening. Good evening. Well, you talked about Boa noite. the path O Senhor fala-nos no caminho que a Igreja, ou que se pede à Igreja que avance e que deve ser aprofundado. E convoca-nos a uma maior espiritualidade. Em primeiro lugar, nós queremos realmente seguir por essa via, seguir por esse caminho, e se sim, de que forma? De uma forma pragmática. Isso não é fácil. É esta a minha questão. Muito obrigado. Bem, alguns de nós conseguem, outros não, nem estão preparados para tal.
The Pope Francis answered, O Papa Francisco responde que nós não podemos dizer qual é o objetivo do sínodo. É como Abraão. Portanto, aquilo que está na Bíblia é que Abraão foi chamado para sair da sua casa e avançar na sua jornada sem saber para onde ia. Portanto, a própria vida é como uma experiência. Existe sempre a questão da fé e a questão de seguir Jesus. E também a ideia da surpresa e de avançar para um futuro desconhecido. E é preciso termos coragem e confiar em seguir. Isso passo a passo. E, portanto, no fim, chegamos ao paraíso, escatologicamente, claro. Na nossa situação, no próprio paraíso, a situação é complicada. Mas sim, nós de facto devemos manter esta fidelidade, esta coragem, esta responsabilidade para dar o próximo passo. E este passo é uma forma mais ecuménica para cooperar. Vão em conjunto. Há pessoas que estão mais afastadas da Igreja ou têm algumas objeções a colocar. E penso que em alguma coisa eles têm algumas coisas para não ter algumas razões, portanto têm a sua razão. Por isso é que eu acho que temos que convidar essas pessoas a juntarem-se. Este respeito mútuo, não podemos dizer exatamente como é, se é assim ou se é andando. Temos que ir avançando. E Deus é o nosso no futuro, em definitivo, mas o futuro é ainda uma surpresa, é um desconhecido. Portanto, a imagem tradicional de Deus, aquilo que se seguia era o paraíso, era o céu. Mas para os antigos, por exemplo, o céu era uma metáfora muito poderosa. É algo que eu não posso tocar, mas a minha vida depende do céu, não é? Se chove ou não. E, portanto, hoje em dia já não estamos assim tão dependentes do céu, mas penso que dependemos do futuro e acho que esta é uma boa metáfora para Deus. Nós dependemos do futuro. Se não tivermos o futuro, é porque estamos mortos. E, portanto, também não podemos manipular o futuro, porque o futuro será sempre uma surpresa, um mistério. Ninguém sabe de facto o que é que nos vai acontecer na próxima semana. Portanto, tem sempre que haver este elemento de surpresa. E, portanto, essas surpresas no futuro estão em aberto. Portanto, trata-se de um mistério em aberto, tal como o futuro. E é preciso termos a responsabilidade e a coragem para avançar, para escutar o nosso coração também. Good evening, thank you for your presence. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença. O meu inglês não é fantástico. I was listening to you. Eu estava a ouvi-lo falar de alguns dos sinais dos tempos e estava a pensar em algumas características desses tempos, tais como a globalização, que talvez não seja um sinal dos tempos,
mas sim uma realidade que em si própria tem valores morais neutros, não é boa nem é mau. Tal como a globalização, há outras realidades que são características dos nossos tempos e que também são neutras. Estou a pensar na inteligência artificial, algumas tecnologias e tantas outras coisas. A minha questão é como é que nós podemos olhar para estas características dos tempos e ver nelas algum senso, algum sentido do tempo, porque há naturalmente perspectivas positivas e negativas e penso que para nós cristãos estamos perante o desafio de olhar para uma perspectiva positiva e atuar nesse momento. Não sei se consegui realmente formular bem a minha ideia. Muito bem. A crise da globalização é o grande sinal dos nossos tempos. Nós estamos todos interligados tecnologicamente, em termos de informação, em termos económicos, mas ao mesmo tempo há divisões. Há divisões no próprio seio destas instituições, por assim dizer. Não é uma cisão entre as igrejas, mas na própria igreja. Portanto, há estas tensões. Há uma tensão entre as gerações, por exemplo, intergeracional, por exemplo. Esta reação até à globalização, porque a globalização tem aspectos muito positivos, mas há também aqui uma sombra a pairar e o nosso tempo está mais ligado às sombras. Portanto, há naturalmente a questão da globalização, mas há o novo extremismo, o novo radicalismo, o novo racismo também e o fundamentalismo religioso. Portanto, há reações à globalização e acho que a tarefa dos cristãos é justamente tentar encontrar uma outra espiritualidade e para viver em conjunto. Temos que encontrar qualquer coisa que nos sirva de inspiração para as nações, para as religiões, de forma a que se ouçam uns aos outros e que se respeitem mais uns aos outros. O autor, o Chardin, tem esta perspectiva muito positiva do futuro, etc. Mas no último minuto as coisas não vão ser tudo automático. O último momento dependem de algumas decisões do livre-arbítrio das pessoas. É para nós e para as religiões tentar oferecer essas perspectivas. Por exemplo, o rir. O rir não é só uma emoção, é uma espécie de transcendência pessoal e, portanto, não é só mostrar aos outros uma cara alegre. Portanto, o próprio riso é quase uma transcendência e acho que é um bocado isto que é exigido ao cristianismo, é encontrar a sua transcendência. Não é só a nossa instituição, as nossas influências. Nós temos a responsabilidade por toda a família humana. E esta responsabilidade, esta solidariedade para com todas as pessoas, dar voz às pessoas que não a têm. No nosso mundo há tantos assim. Há os pobres, mas há também a Mãe Terra, que também está, de facto, ferida por esta irresponsabilidade das pessoas. Portanto, acho que é o papel da Igreja colocar nesta globalização algo de positivo.
algo alternativo ao populismo. O populismo, tanto da esquerda como da direita. No meu país, os comunistas e os neofascistas usam exatamente o mesmo vocabulário. Parece que são gêmeos. Eles parecem que são gêmeos. Têm o mesmo tipo de atitude em relação à guerra na Ucrânia, por exemplo. Tanto a extrema-esquerda e a extrema-direita expressam-se da mesma forma. E, portanto, é preciso que, como cristãos, nós criemos o ambiente para abrir as diferentes alternativas cristãs. Eu vejo algumas encíclicas sociais, mas não vejo isto presente na vida cotidiana de cada um de nós. É evidente que há movimentos sociais contra, mas muitas pessoas dizem que são socialistas, mas não fazem ideia do que isso é. Portanto, o que é que podemos fazer? Cristina, disponível para mais uma, duas questões. Aqui, peço desculpa, aqui embaixo já estava primeiro, Alexandre. À tua esquerda, aqui é tua isso. Good evening, Father Halik. It's a great Muito boa noite, Padre Halik. É uma grande alegria estar aqui. A irmã Cecília tem 88 anos, é do Secretariado de Jesus e que leu todos os seus livros. Isto dá muitas perspectivas para a vida cristã. Ela tem uma questão. Ela pediu-nos que lhe perguntássemos o seguinte. You are the spokesperson. You want to speak in person? Okay. Because she's a little bit shy. Well, there is one thing that puzzles me. That Há uma coisa que Catholics, in general, I mean, everyone, myself, years ago, bem, acho que está eu próprio are very incluída. superficial. Acho que as coisas são muito superficiais porque We can't know who God is or what nós God não is. sabemos o que ou quem é que Deus é. Lots of things, O Senhor diz que Deus está presente em muitas coisas, mas eu penso que se houver uma leitura mais contemplativa da vida de Jesus, que é Filho de Deus, e fazemos-lo todos os dias, a todos os momentos que algo de bom ou de mau pode acontecer, como é que Jesus reagiria a isso? Bem, eu penso que, nesse caso, consideraríamos perceber melhor o real sentido do que é Deus. E tanto nos tempos bons como nos tempos maus. Portanto, estamos a falar em tudo, nos momentos bons, nos momentos maus. E penso que um dos principais problemas é que nós somos todos muito superficiais e, portanto, não rezamos em contemplação. Ou pelo menos não o fazemos de forma suficiente. Bem, eu estou absolutamente de acordo. Portanto, nós vemos a face de Deus na face da humanidade ou no caráter humano de Cristo. Portanto, e o Filho de Deus também é a imagem de Deus. É aquela que, digamos que é uma imagem autorizada, mas mais do que isso. E isso vai além daquilo que nós podemos compreender. Ainda há muitas coisas que nós podemos descobrir. Vejam, os próprios santos são todos interpretações de Jesus, mas uma nova interpretação de Jesus. São Francisco também era uma interpretação de Jesus e ele descobriu algo
que à primeira vista não era muito manifesto. Cada cristão deve ser uma interpretação de Cristo, porque isto é tão rico, tão grande, que pode haver muitas interpretações de Cristo. Todos os santos são cada vez mais representações de Cristo e, portanto, mais uma vez, a nossa vida deve ser dedicada a contemplar Deus contextualizada nos nossos tempos. Father Alik, I want to congratulate you. Sr. Padre Alik, queria dar-lhe os parabéns por, na sua idade, escrever um livro de cartas a um Papa imaginário, digamos, trocar correspondência, escrever-lhe cartas. Fulfilling. Penso que é realmente muito enriquecedor para nós e que é como aquela fábula que fala no homem que tinha essas visões, mas a visão do Senhor é sonhar. Muito obrigado por isso. E muito obrigado por nos recordar que muitas vezes aquilo que mais nos falta enquanto cristãos, enquanto igreja, é ter visões e ter sonhos e ter imaginação. Pode partilhar connosco a sua intuição? Como é que a nossa comunidade pode ser o lar e a semente para os novos sonhos? Bem, no diálogo com Deus, todos nós devemos encontrar a sua própria missão. Nós somos todos uma ideia original de Deus. Todos fomos criados assim e a nossa tarefa é compreender, tentar perceber qual era a intenção de Deus ao convidar-nos, por assim dizer, para este mundo ou para esta situação. Temos que continuar, portanto, a perguntar-lhe, aí podemos até ter algum feedback dos nossos amigos ou pessoas que estão ao nosso lado. Portanto, é um acompanhamento espiritual que é muito importante para a nova igreja no futuro. É estar com as pessoas, escutar. E na nossa igreja, à quinta-feira, vem lá falar comigo e coloca-me muitas questões. E eu crio esse espaço para deixar que as pessoas falem e se expressem. Não estou cá a dar ordens, você tem que fazer isto e aquilo e aquilo outro. Não é isso. Não é isso. Há talvez ainda uma outra possibilidade. Será que pode ver as coisas sob uma outra perspectiva? Pronto, é este diálogo, esta troca de ideias que é importante. É essa a tarefa. De resto, não lhe posso responder a todas as perguntas, mas acho que é uma resposta que depende de cada um de nós. É de saber qual é a função que lhe está reservada. Boa noite, Padre Alik. É um gosto reencontrá-lo. Encontramos em Coimbra há uns anos atrás. Vou falar em português. Father Alik, it is a pleasure to see you. Paulo Galvão. Last time I saw you was in Coimbra years ago.
Pope Francis says we're going through step by step living in a third world war. If we look inside if we can read that, we can see Christianity like in piecemeal, bits and pieces. There was a request or a questionnaire that was made to Americans, and they want to get back to the old size. In Germany, we are at the verge of a schism in the church. So, if we talk about Catholicism side by side, I would like to ask you to ask your imaginary Pope friend. E eu pedi ao Padre Tomás Alic para perguntar ao seu I would like amigo to ask Papa you, Father imaginário, Alic, can o you que é que ele ask poderia responder a your nós friend para o Pope, catolicismo, I mean the aos imaginary pedaços? Pope, what can he tell us, the Pope, the imaginary Pope, tell us about this Christianity that is piecemeal? So, the Synodal Way is the way of ecumenism. Bem, isto é uma questão do tal ecumenismo. É uma questão de construir pontes. O que posso dizer, aliás, logo no princípio desta semana, escrevi uma carta ao Papa Rafael, mas mesmo ao Papa Francisco, com uma proposta. E a proposta que eu fiz foi que o próximo passo é a realização de um sínodo ecuménico. Eu acompanhei o sínodo de Paris e a visita ao Papa. Mas este padre, eles têm um papel muito importante e, portanto, as diferentes ordens, e acho que no próximo ano, quando for o aniversário ou a data aniversária do primeiro Conselho Ecuménico, acho que será a ocasião perfeita para chamar, apelar a todos os representantes do conhecimento teológico, católicos, protestantes, para que em conjunto pensem, reflitam, rezem em conjunto e que pensem quais são os sinais dos tempos e qual é a missão que têm, como levar a cabo a missão da Igreja no mundo de hoje. Isto não se consegue fazer sozinho, portanto nós temos que estar acompanhados por outros cristãos, por outras religiões, e esta é realmente o meu diálogo, não só com o meu amigo imaginário, mas com o Papa muito real, que é o Papa Francisco. Estou à espera de uma reação dele. Não ser injusto, peço desculpa, mas tenho que dar a palavra lá em cima no balcão, porque nunca têm direito às perguntas. E por isso já estão a insistir. Well, so there are people who wanted to ask questions up there. Antes de mais, muito obrigado, Padre Well, Alic. thank you very much, Father Alic. Thank you very much for sharing your time with us and for being so generous. My question is, what is the limit between looking at signs and find God in those places and understand them as a sign of transformation, and that, or try to adjust God to that culture and to those signs? I mean, what is the difference? Whether are these signs or are they inputs?
So it's always God is a great mystery. Pois Deus é um grande mistério e nós temos que descobrir Deus em todas as coisas, em todas as culturas e mesmo talvez um Deus anónimo, um Cristo anónimo. Eu já tive a ocasião de falar nisso, a forma de Cristo estar numa sociedade de uma forma anónima. Ou pode estar no Evangelho de Mateus. Fala-se numa mensagem de alguém aparecer assim de repente, seria uma grande surpresa. Ou, sei lá, ir para um determinado país como sendo pobre ou sendo muito necessitado. E isso, ambas as partes podem ficar surpreendidas, porque não sabiam que era Jesus que ali estava. E são pessoas que, eventualmente, não têm qualquer tipo de motivação religiosa, é apenas uma questão de solidariedade. Portanto, muitas pessoas religiosas até podem elas próprias ficar surpreendidas. Eu acho que esse tipo de situação seria uma grande surpresa e nós termos que estar preparados para eventualmente encontrar Deus numa forma anónima. Muitas vezes Deus é um Deus anónimo e Jesus, ou Jesus transfigurado, pode ser a questão da ressurreição. Sei lá, um representante desse Deus. Muitas vezes ele próprio pode ser uma surpresa. E, portanto, temos que estar preparados para esta grande surpresa. Muito obrigado. Thank you.